Bom dia, irmãos. Nós vamos ler uma porção da Palavra de Deus nesse momento, nessa manhã. A carta que Paulo escreve aos Colossenses é o versículo 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Ainda na epístola que Paulo escreve, uma epístola pessoal de amizade para Filemon, no versículo 2, a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Nosso personagem desta manhã a ser considerado é Arquipo, um irmão residente em Colossos. Paulo escreveu essa carta inteira aos Colossenses, trazendo ensinos tão preciosos, a doutrina da pessoa de Cristo, sua preeminência na vida dos salvos, na vida da igreja, e depois ele passa para os assuntos práticos, a partir do capítulo 3. Lembrando que aqueles cristãos em Colossos haviam experimentado a nova vida e haviam sido sepultados com Cristo, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Uma figura de morte. E no capítulo 3 ele fala de ressurreição. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são soberanas, que estão lá no alto. Nós estamos chegando ao final da carta. E só agora, no final, nas saudações finais, nos é trazido a memória, nos é trazido à luz esse nome, esse irmão Arquipo. E é muito interessante, juntando esses dois versículos, esse e o lá de Filemon, nós descobrimos que aquela igreja que está em Colossos, ela se reunia na casa de Arquipo. Paulo chama ele nosso camarada, alguém da sua intimidade. Não é um desconhecido. Para Paulo, é alguém que Paulo conhece, tem intimidade. Mas quero pensar que esse irmão Arquipo, provavelmente tenha algum parentesco com Filemon. Tem algum parentesco. Há uma grande possibilidade de que seja filho. Não vamos ver afirmar, mas há uma grande possibilidade de que ele seja filho de Filemon. O seu nome quer dizer mestre de cavalos. Mestre de cavalos. Nós sabemos que os domadores de animais, os domadores de cavalos, da sua perseverança em repetir muitas vezes os mesmos comandos. Eu já presenciei algumas aulas dessa natureza. A insistência de repetir movimentos em círculo. Mas a exortação de Paulo para Arquipo, o que leva um irmão a perder de vista o seu alvo? O que pode levar?
O que aconteceu com Arquipo que de alguma maneira causou nele desânimo? Será que nós também, irmãos, em um dado momento da nossa vida, da nossa jornada, caminhada espiritual, será que ela foi sempre em ascensão, sempre subindo? Será que em um momento da nossa vida espiritual, um dado momento, nós ficamos semelhante a Arquipo por algum acontecimento chocante, algo que aconteceu? Talvez não aconteceu conosco, mas com alguém que nós amamos, ou próximo de nós, alguma coisa que nos envolve. E nós perdemos então o ânimo, somos envolvidos em uma situação, e aqui nós estamos pensando em Arquipo. Arquipo tem algo para resolver. E eu queria destacar aqui a exortação que Paulo faz para ele, para que ele atenta para o ministério que recebeste no Senhor. A ideia de atentar, ver, discernir através do olho, como o órgão da visão. Essa é a primeira coisa. Como o olho do corpo, estar possuído de visão, ter o poder de ver, perceber pelo uso dos olhos, ver, olhar, avistar, voltar a olhar para algo, olhar para considerar, fitar, perceber pelos sentidos, sentir, descobrir pelo uso, conhecer pela experiência, ver com os olhos da mente, o poder de entender, discernir mentalmente, observar, perceber, descobrir, entender, voltar os pensamentos ou dirigir a mente para uma coisa, considerar, contemplar, atenta. E Paulo diz que ele recebeu um ministério no Senhor. Provavelmente Arquipo seja alguém que compõe o quadro daquela liderança de Colossos, da igreja de Colossos, mas que também dotado de dons. Nós olhamos em Efésios 4, ele fala, creio que no verso 11, ele fala de dons dados a homens ali, pastores e mestres. E eu estou pensando naqueles mestres, ensinadores, irmãos que o Senhor vai dar condições de ensinar o seu povo a sua palavra, trazer ensinos doutrinários para o seu povo. Então, Arquipo, ele, por alguma razão de acontecimentos, Arquipo então é tomado por uma desatenção, não fala de pecado, que ele tem algum pecado. Quantos de nós não passamos por um momento como esse? Precisamos atentar. E eu queria destacar a exortação do escritor aos Hebreus. A primeira coisa que ele faz, ele diz, olhando firmemente para Jesus. Olhando. Voltar a olhar. Uma galeria de homens no capítulo 11, podemos dizer, dos vultos do Velho Testamento, dos homens de Deus, que nos deixaram
podemos assim dizer, exemplos. Se há negativos, há muito mais positivo. Mas o escritor aos Hebreus não pede para olhar para Abraão, não pede para olhar para Noé, não pede para olhar para Moisés. Uma nuvem de testemunha. Ele começa, portanto, em virtude de tudo isto, em razão de tudo isso que nós estamos olhando, nós temos um exemplo supremo, o Senhor Jesus. Então a primeira coisa, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a vergonha, a grande vergonha. A segunda coisa que quero destacar aqui, ele diz, considerar, parar, contemplar, meditar. Aqui, pô, você recebeu o ministério no Senhor, atenta para Ele. Que nós também, irmãos, nesta manhã, possamos pensar no nosso chamado, pensar na nossa vocação, pensar que somos sujeitos, em um dado momento, a sentir o peso desta cruz, que ela é de fato, ela vai pesar na nossa caminhada, mas que nós possamos considerar, atentar, olhar, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, a suprema vocação que está em Cristo Jesus. Que nesta manhã, os meus irmãos que têm sentido o peso da carga, das lutas, que muitas vezes há um pensamento de parar em um dado momento, que nós possamos atentar, nós possamos lembrar que o Senhor nos arregimentou nesse exército, não para lutar com armas, mas para lutar a boa luta, a luta da fé. Que o Senhor, na sua graça infinita, possa ajudar aos Arquipos que estão talvez sem atenção e têm deixado de exercitar o seu dom, e por essa razão está em falta. Atenta, passe a usar os verdadeiros sentidos espirituais, passe a olhar novamente, passe a considerar, meditar. Que o Senhor possa despertar os nossos Arquipos nesta manhã, para voltarem a manejar bem a palavra da verdade. Amém.